Olá, meus amigos. Eu sou o Daniel Staples e vim contar uma novidade para vocês. A DCTF vai acabar. A Receita Federal publicou, em dezembro de 2024, uma informação falando que não precisa mais transmitir a DCTF. Mas vem a novidade. Tem esse, que já está na tela aí, esse spoiler, MIT, que é um módulo de inclusão de tributos. Então, a DCTF, aquela DCTF que a gente conhecia, esse programinha antigo, que eu acho que todo mundo já trabalhou um pouco nele, onde a gente digitava, né, ou importava as informações no arquivo texto para declarar que a gente apurou dos tributos federais. Então, por exemplo, PIS, o COFINS, o IPI, a parte de retenção de impostos, a gente declarava aqui dentro, depois declarava os créditos, como que a gente pagou, né, esses tributos que a gente estava devendo, enfim. E depois fazia uma assinatura e transmitia pelo ReceitaNet. Pois bem, essa parte acabou. Ou vai acabar, né? Não sei quando você está vendo o vídeo. Mas a última vez que está previsto para a gente usar esse programa é em fevereiro de 2025. Depois disso, não acabou as informações. Então, surgiu no lugar da DCTF esse módulo que chama MIT, né, que é um módulo de inclusão de tributos. Esse MIT, fazendo um resumo, ele é uma simplificação da DCTF. Então, as mesmas informações, ou parte das informações que eram transmitidas pela DCTF, por esse programa que a gente acabou de ver a tela, ele veio para dentro do MIT. Mas qual que é a facilidade? Porque que, na minha visão, é uma coisa boa, né, para facilitar a nossa vida. O Meet permite a digitação diretamente no ECAC. Então você pode fazer seu login lá no ECAC e digitar as informações que anteriormente tinham que ser feitas na DCTF. Até aí, beleza. A digitação permanece a mesma, né? Inclusive na DCTF, que a gente chama de PGD, né? Que é esse programa dentro do Windows, por exemplo, que é o Programa Gerador e Validador. Qual que é a vantagem aqui dessa versão MIT? É que a gente só precisa informar os débitos, então já deu uma simplificada nisso, e você automaticamente, depois que digitou lá no portal, você só aperta um botão lá que encerrou, não tem mais digitação, e automaticamente vai ser gerado para você os DARFs, né, para recolhimento. Então isso já é um ganho, né, já facilita um pouco a nossa vida. Além disso, é possível fazer uma importação. Tá? Então, os programas atuais, né? Então, se você tem uma solução fiscal que gera DCTF, possivelmente ela vai gerar a estrutura, né? Para a gente importar lá esse arquivo MIT. Só que ele é um pouquinho diferente, né? O formato, ele é um TXT, digamos, modificado. Então, a extensão dele é JSON, né? Que é um formato bem difundido aí na web. E daqui a pouco a gente vai repassar um pouquinho nos detalhes desse arquivo. Mas tem mais algumas informações que foram publicadas, né? Então, esse documento é documento público, que está lá na Receita Federal, né? Aí tem aqui a legislação que embasou, mas o que, que eu vi aqui de principal, o que, que eu gostaria de destacar, né? Primeiro ponto, ele já separa aqui para nós o que está dentro de cada obrigação acessória. Então, dentro do e-social, isso aqui já é coisa que a gente fazia, né, no dia a dia. Então, dentro do e-social, a gente transmite tudo o que é relativo à folha de pagamento. A REINF, que eles chamam REINF-CP, que é de contribuição previdenciária. Essa foi aquela primeira fase da REINF, que entrou, se não me engano, em 2018. Então, já faz um tempo que está rodando isso. A gente transmitia informação, em resumo, do INSS, que não era em cima de folha, né? Então, do INSS de PJ. Aí entrou a segunda fase da REINF, que é o famoso bloco 4.000, veio a retenção dos tributos não previdenciários, que é a retenção de PIS, COFINS, contribuição, IR. Então foi aquela onda, né, que veio esse bloco 4.000. Só que, repare, tinha ficado uma leva, né, de impostos federais, tributos federais de fora, que era o que a gente transmitia pela DCTF. Então, apuração de PIS, apuração de COFINS, apuração de IPI, apuração de IR, contribuição, tudo a gente tinha que transmitir pelo DCTF, né, DCTF PGD.
E agora a Receita definiu que vai unificar, né? Então entrou esse MIT que é para complementar o projeto aí, é, de fazer essa transmissão online, vamos dizer assim, né? Então, tiveram algumas alterações. A primeira alteração, essa, assim, a gente tomou um pouquinho de tinta aí, né? Porque está sendo antecipado o prazo. Então, o prazo passa a ser no dia 25 do mês subsequente. A DCTF era 2 meses, a gente tinha 2 meses. Então, por exemplo, a DCTF referente ao mês de dezembro, eu entrego ela só em fevereiro. A partir de agora, a DCTF de dezembro eu já entrego logo em janeiro, então já é em seguida. Só que aí tem um calendário aqui que foi colocado, né, de como que vai ser essa transição. Então ele mostra aqui, ó, resumindo, em 2024, período de apuração 2024, é a DCTF convencional que a gente está acostumado. A partir de 2025 já é o MIT. Então aqui, ó, se a gente estiver entregando a DCTF referente, na verdade, se estiver apurando as informações referente a dezembro, eu tenho que entregar a DCTF PGD até o 15º dia útil, 15º dia útil de fevereiro. Beleza, até aí é o padrão que sempre foi. Só que, observa aqui, na próxima etapa, né? A partir do dia, a partir de janeiro, aliás, a partir do período de apuração de janeiro, não tem mais a DCTF PGD. E aí passa a ser o MIT. Então o MIT tem que ser enviado até o dia 25 de fevereiro. Ou seja, em fevereiro, 25 de fevereiro, eu envio as minhas apurações de janeiro. E aí ele conta algumas historinhas aqui, algumas vantagens que vão tendo, né? Então, emissão de DARF, igualmente acontece com a DCTF desculpa, igualmente acontece com a E-Social e com o REINF, quando a gente enviar as informações, e aí tem um botãozinho lá para fechar o período, automaticamente o ECAC já vai fazer a apuração e vai gerar os DARFs para nós, né, para facilitar a nossa vida. Então ele já fala como que ele vai fazer uma consolidação e tal. Aí tem algumas informações da declaração simplificada, do IR e da contribuição, como que vai ficar. Eu não vou ler ponto a ponto, eu vou só citar os principais tópicos aqui, né? Continua PJ inativa, você tem que transmitir, só que a diferença antes da DCTF, a gente tem que transmitir mês a mês, e agora é só transmitir a primeira e depois só se tiver algum tipo de alteração. Tá? Então, em resumo, é isso. Declaração sem movimento. Eventos especiais ainda continua existindo. E aí, eu queria mostrar um pouquinho. No próprio manual, ainda não está disponível, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, como que vai ser a telinha. Então, em resumo, é aquela telinha do ECAC, né? A gente faz o login lá no ECAC e vai ter uma parte de módulo de inclusão de tributos. A gente vai clicar nesse módulo de inclusão e vai fazer as digitações que a gente tem lá do mês, né? Então, PIS, quanto que apurou de PIS, né? Quanto que deu de débito de PIS. Vai digitar de COFINS, de IPI, por aí vai. Faz todas as digitações. Ou a gente vem aqui, eu tenho um botãozão lá, importar apuração. E aí você importa um arquivo que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Feito isso, então eu estou seguindo até o passo a passo, está bem detalhado aí nesse manual que a Receita liberou, né? Digitou todos os débitos, tudo que a gente tinha para digitar, tem um botão que a gente faz para fechar período. Quando a gente fechar o período, lá, o encerramento. Tá? Então o botão chama encerramento. Quando a gente faz o encerramento, automaticamente essas informações que a gente digitou no Meet vai lá para a DCTF Web e automaticamente, se tiver algum crédito, já que nós pagamos anteriormente, aquele mesmo código de recolhimento, então no momento que a gente está digitando, é escolhido qual que é o código de recolhimento que é referente àquela apuração. E aí, se a gente recolher um DARF com aquele valor naquele mês, vai acontecer esse vínculo automático. Ou, então, isso se a gente recolher antecipado. Ou, assim que for gerado o DARF, a gente consegue fazer o download e o pagamento desse DARF, e automaticamente ele vai ser reconhecido também. Então, o crédito vai ser vinculado de forma automática lá pela Receita Federal. Ela vai procurar, ela vai apurar, né, os débitos para nós e vai procurar créditos referente àquele código de recolhimento. Por fim, sobre o arquivo. O arquivo, ele até é mais fácil de enxergar. Então,
essa para mim é uma vantagem, né? O JSON, ó que legal que é o formato deles. Para quem não conhece, é uma declaração, né? Eu coloco uma informação, é, um nome, né? Um atributo e o valor desse atributo. Então aqui, ó, para facilitar para humanos lerem, né? Em vez de ser aqueles delimitado, né? Por posições, a gente tem aqui, então, ó lá, período de apuração. Olha lá, mês e ano de apuração. Então, batendo o olho aqui, não precisa ficar quebrando a cabeça, está escrito o que, que é. Tá? Então, aí tem as informações, basicamente são as informações que ia lá no cabeçalho da DCTF, permanece aqui. E aí tem lá um grupo, né, débitos. Aí dentro desse grupo débitos vão tendo subgrupos, um para cada tributo. Então, olha lá, ó, IRPJ, CSLL, IOF, então os impostos, os tributos federais, né? Então lá, lista de débitos. Aí tem um identificador, um ID, né? Então tem que ser incremental, 1, 2, 3, 4, 5, assim vai. Tanto de impostos que eu tiver, vai somando aqui. Código, que é o código do DARF, que é o conforme eu tinha falado, né, anteriormente. Então a gente declara o código e o valor que deu. Então, por exemplo, vamos pegar aqui que eu comentei lá de PIS e de COFINS. Tá aqui, ó, COFINS. Fiz a minha apuração de COFINS. Então, possivelmente quem está fazendo a apuração no sistema, que já está apto a gerar DCTF, vai gerar também o MIT. Então o próprio sistema já vai exportar isso daqui para nós, né? Ó, COFINS apurado no código 585601 deu um valor de débito de R$ 1.000. E a gente vai fazer essa importação desse arquivo dentro lá do ECAC. Encerrou o período, automaticamente já vai gerar o nosso DARF e já vai constar na DCTF Web. Então, uma informação importante sobre as datas. Vamos voltar lá naquele outro manual. Eu até destaquei aqui, né? Primeiro, isso eu até deixei em destaque, vamos ler esse trecho, né? Ele fala que o DARF diretamente pode gerar, né? Pode emitir o DARF diretamente na DCTF Web. Beleza, tranquilo, até aí não tem problema. Mas antes da transmissão. Então, a gente vai ter uma ferramenta para a gente digitar, para a gente gerar os DARFs, emitir os DARFs, eles vão ficar registrados, e a gente consegue pagar esses DARFs, e fica registrado o crédito antes da gente informar os débitos. Então esse é um primeiro ponto. Então eu recolho já, e depois, a hora que eu declarar, esse crédito é vinculado. O outro ponto, que os contribuintes, né, que ele fala, os contribuintes já tiverem encerrado o E-Social a REINF, por quê? A REINF e o E-Social normalmente é antes, a REINF é dia 15, por exemplo, né? Então encerrou, emitiu o DARF, normal, né? A hora que a gente fizer, você pode seguir depois com o MIT sem problema nenhum. Então não tem impacto o MIT com a REINF que você transmitiu e fechou anteriormente, não tem problema nenhum. O fechamento do MIT é individual, né? Ele é separado do E-Social e da REINF. E por fim, né? Existe uma forma de você consolidar, né, gerar um único DARF, ele dá essa possibilidade. Então, no momento que você gerou o MIT, transmitiu o MIT, tinha transmitido lá o E-Social, a REINF, você consegue mandar, agrupar tudo isso e gerar um único DARF. Só que o problema desse modelo, ele vai pegar o vencimento mais recente. Então, se você tem impostos com datas diferentes, ele vai pegar o primeiro vencimento e vai calcular o DARF nesse primeiro vencimento. Facilita o pagamento, só que pode dar uma desbalanceada no fluxo de caixa. É isso, meus amigos. E logo mais, se surgirem novidades, a gente volta a falar desse tema. Abraço, até mais.